diria que falta na faculdade de medicina, eu venho de lá também, Sim, né? Da universidade, da UERJ. Eu diria que falta um pouco de Fundação Getúlio Vargas para a faculdade de medicina. Falta administração. um entendimento maior de administração. O médico, por vezes, tem dificuldade de assumir cargo público exatamente por isso. Ele é um excelente médico, Uhum. mas falta um pouquinho de entendimento da gestão. Perfeito, E perfeito. gestão do PCMSO é algo importantíssimo. Aliás, de qualquer programa. Sem gestão, você não vai a lugar nenhum. Não é? Então, gestão de saúde, da saúde no trabalho, é fundamental que o médico entenda um pouco da administração, como é que isso rola, qual é o entendimento que ele tem que ter com a alta direção da empresa, com os superintendentes, não é? Com o pessoal de recursos humanos, de gestão de pessoas. Isso é muito importante. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências, que hoje conversa com o médico do trabalho Jorge Teixeira, que é mestre em educação, com especialização em ergonomia e que por mais de 20 anos atuou como médico do trabalho da Fundacentro e coordenou cursos de medicina e perícia trabalhista em universidades brasileiras. O Jorge hoje dirige o Inquality, o Instituto Nacional de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, e atuou em vários organismos públicos, Secretaria de Saúde, a Fundacentro, e nesta entrevista ele vai falar sobre o livro que ele está lançando sobre gestão de saúde do trabalho e o PCMSO. Após a vinheta a gente conversa com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Jorge, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Eu que agradeço a proteção e você aí sempre esteve à frente dos assuntos de SST, não é? Uma brilhante revista, sempre empenhado na luta pelo ambiente de trabalho decente. Vamos lá. Alexandre, Muito muito bom. obrigado. Bom, Jorge, a gente faz tempo que não se encontra, mas a gente sempre se encontra em bons momentos, né? A gente se encontrou em vários momentos aí da sua trajetória, e eu te acompanhando, você por muitos anos, agora não está mais na Petrobras, mas por muitos anos, profissional dedicado aí em medicina do trabalho lá na Petrobras, no curso da São Camilo, né? Então, Camila, eu tive um bom tempo, mas fui de É, SESI também. tá. E no Inquality, né? Que é É o hoje, instituto que eu fico à frente já há algum tempo. isso Estou à aí. frente há algum tempo. E você é um homem ligado à medicina do trabalho, mas muito ligado à educação, né? Você, inclusive, você é mestre em educação, então tem essa Perfeito. vocação, além de dar muita aula, você tem a formação como mestre, então você é uma referência para muitos médicos do trabalho do Brasil todo, né? Acho que passaram algumas centenas ou milhares de profissionais nas suas aulas, né? Tem muita história aí. Perfeito. Olha, eu comecei a trabalhar dando aula em curso de medicina do trabalho em 1982.
Eu vou completar 50 anos de medicina no trabalho Que o ano que legal. vem. Ano que vem eu Não, completo 82 50 não, não. anos. 82 não. 82 eu comecei como professor, Ah, tá, tá. mas Ah, como médico do 50 como médico. trabalho. Tá, 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 entendi, entendi. Então, mas é muita história, é muita história. E esse trabalho que você desenvolve, inclusive, nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos essa semana, na sexta-feira, dia 29 de agosto, né, em São Paulo, vamos ter o lançamento de mais um dos seus filhotes aí, mais um livro aí. Mas antes de falar do livro, que eu queria, vamos aprofundar depois sobre ele, eu queria contar um pouquinho dessa sua ligação com a medicina do trabalho e você é muito focado também na questão do PCMCO. E você, daí eu estava tentando entender e você, antes de nós começar, você me falou uma coisa que daí caiu a ficha. Você na Petrobras passava pelas suas mãos documentos e situações ligadas aos terceiros da Petrobras e aos PCMSO. Então você deve ter visto muita coisa boa, muitos PCMSO de qualidade, e muitas coisas ruins que serviram, inclusive, para você escrever algumas coisas e dizer, ó, não é por aí, pessoal, é por aqui, tá errado ali, volta para lá, né? E aconteceu também o seguinte: pela Petrobras, desenvolvendo este trabalho, eu procurei também exercitar a minha atividade como auditor líder da OSAS 18.001, da norma 18.001. Na época era uma norma muito importante. Hoje, nós temos a ISO 45.001. Então, cedo eu fui trabalhar auditando com auditorias baseadas na 18.001. Então, eu conversava com os colegas mostrando as não conformidades em PCMSO e as oportunidades de melhoria. Como é Uhum. que aquilo poderia melhorar em prol, principalmente, da saúde dos trabalhadores? Eu usava e usei no último congresso da ANANT, uma brincadeira que eu faço, que PCMSO não pode ser feito pelo método espiritual. Eu, às vezes, até pedindo licença aos espíritas, o PCMSO não pode ser feito pelo método Chico Xavier. Não pode receber lá o Uma espírito e incorporação fazer divina. o programa. Pois é. O colega tem que saber que, independente do número de empregados, do grau de risco, ele tem que ter o chão de fábrica, ele tem que ir à empresa. Desde o início, lá atrás, quando saiu o PCMSO em 1994, eu comecei a trabalhar com cursos sobre o programa, afirmando que nós deveríamos sempre pautar por um planejamento para o programa. E neste planejamento, procurar sempre conversar com setores que guardavam informações de relevância para escrever o programa. Conversar com o RH. Eu fiquei durante bastante tempo trabalhando numa universidade aqui no Rio de Janeiro, num MBA de gestão de recursos humanos. Então, eu consegui também captar das empresas, através dos gestores de RH, as ansiedades, as angústias, as multas, as ações do Ministério do Trabalho, em razão, às vezes, de erros cometidos por falta de conhecimento da norma regulamentadora. Eu lembro que o professor Zurré, quando saiu o PCMSO, eu disse para ele: professor, o senhor é o pai do PCMSO. Ele, na época, estava no Ministério do Trabalho. E sendo pai do Surreal. PCMSO, você tem que começar a conversar com os filhotes, aqueles que estão aí cuidando dos programas, que são os médicos. E ele falou: Jorginho, você tem razão. Eu vou fazer uma portaria mostrando como é que o médico deve entender a NR7.
E mais à frente, quando a gente for falar do livro, né, eu acabei de recebi ele hoje. Aí, Recebi que ele lindo, que hoje. lindo, que lindo. Parabéns. Nós vamos voltar a este assunto da importância do chão de fábrica, do inquérito preliminar de saúde e segurança do trabalho, que está no planejamento do programa lá atrás, desde Sim, 1995. Não precisa a NR7 falar nesse planejamento. Já está entendido até na própria portaria que, em 1996, o Zurê fez. E aqui vai a minha homenagem ao Zurê, que pensou nisso e atendeu essa angústia dos médicos. Eu diria que os médicos, por vezes, pecam em não ter atenção. O livro, por exemplo, eu faço um comentário integral da NR7, em um dos capítulos. sim, Faço comentário de cada item, de cada subitem. E faço comentário também do amparo legal da NR7. Eu faço comentário dos artigos 168 e 169 da CLT, porque é preciso o médico ter esse entendimento, senão ele não avança. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Passa a bola para você. tá, mas eu queria dar uma reforçada, que é uma coisa que tem sido referência para alguns raciocínios. O médico, por formação, ele não é um cara de exatas, né? Vamos falar das coisas. Não é um cara voltado para a administração, a gestão. Ele é um cara. Né? E esse me parece ser um dos problemas do PCMSO na sua implementação. E eu acho que você aborda muito bem isso nos seus livros, né? Então, falar sobre isso é importante, que o médico ele tem que sair daquela aura né, de um salvador da saúde, né, para entrar numa questão administrativa do programa, né? Estou falando Eu do diria que coordenador falta. do PCMSO, não, claro, o examinador, tudo bem, pode ser mais um, mas mesmo é fundamental que ele pense e se prepare tecnicamente, saindo dos conhecimentos técnicos da medicina e entrando um pouquinho na administração. Você falou de RH, gerenciamento, gestão, e tudo isso me parece estar um pouco afastado. Não estou falando de todos, mas de uma grande parcela dos médicos ainda não absorveu esse conhecimento, e eu acho que isso faz falta na hora de ser esse gestor de um programa de saúde. Alexandre, eu fui um homem de gabinete também, né? Eu fui subsecretário de saúde do Estado, né? Fui superintendente de saúde ocupacional no Estado do Rio de Janeiro, fui superintendente de administração e recursos humanos. Eu diria que falta na faculdade de medicina, eu venho de lá também, Sim, né? Da universidade, da UERJ. Eu diria que falta um pouco de Fundação Getúlio Vargas para a faculdade de medicina. Falta administração. um entendimento maior de administração. O médico, por vezes, tem dificuldade de assumir cargo público exatamente por isso. Ele é um excelente médico, Uhum. mas falta um pouquinho de entendimento da gestão. Perfeito, E perfeito. gestão do PCMSO é algo importantíssimo. Aliás, de qualquer programa. Sem gestão, você não vai a lugar nenhum. Não é? Então, gestão de saúde no trabalho é fundamental que o médico entenda um pouco da administração, como é que isso rola, qual é o entendimento que ele tem que ter com a alta direção da empresa, com os superintendentes, não é? Com o pessoal de recursos humanos, de gestão de pessoas. Isso é muito importante. Não é? Isso realmente falta. E eu trago no livro, hein? O livro traz um pouquinho dessa questão também, não é? Onde eu tento mostrar o que eu aprendi com grandes administradores. Não é? Um Guilherme Estrela, por exemplo, da Petrobras. Eu aprendi muito nessa fonte.
Aprendi muito com outros médicos que trilharam pela administração. O próprio Eduardo Costa, quando ele foi secretário de saúde, eu trabalhava com ele. Aprendi muita administração com médicos também que foram pelo lado da gestão. Não é? Acho que isso realmente falta em alguns profissionais. Mas eu estou aí para sacudir essa turma. Eu sou um vibrador intenso. Não é? Eu gosto de ensinar, de discutir, debater, não é? No sentido de que a gente possa avançar e, principalmente, aprender. Tem mão e contramão. A gente, quando ensina, também aprende. Perfeito? Muito bom. E vamos falar um pouquinho agora do livro, porque eu acho que é importante destacar. Nós estamos falando de um livro que chama Gestão de Saúde no Trabalho, PCMSO, da microempresa à indústria 5.0. E você falou de dois pontos muito importantes. Primeiro, a microempresa, né? A pequena empresa, que é a grande maioria, né? E a grande causadora de acidentes e adoecimentos de trabalhadores por falta de conhecimento dos seus gestores. E nós estamos falando de alta tecnologia também, a 5.0, que é na outra ponta, né? O futuro da nossa economia. Conta um pouquinho o que lhe inspirou para chegar nesse. Aliás, eu queria dizer que eu estava lendo o nome dos seus livros, eles são muito bons. Quem é que é o marqueteiro que bola esses títulos aí? Que sacadas, hein? Sempre umas sacadas muito interessantes. O Alexandre, se eu for contar muita coisa aqui, a gente não vai parar. Mas veja, eu comecei a minha vida trabalhando Sim. como marqueteiro. Ah, Hoje não é é? marketing de hoje, não é? Eu trabalhava ainda fazendo vestibular para medicina numa companhia chamada Páginas Amarelas. Oh, Fazia um os catálogo de jovens, os jovens telefone. não sabem o que é isso, mas a gente que é um pouquinho mais velho sabe o que é e a Pois força é, que tinha esse negócio, né? Catálogos pois é. telefônicos. E eu criava os, vou falar a palavra antiga, os anúncios. Eu criava a história dos anúncios, para que o desenhista lá na época, marketing não existia como hoje, fizesse. Só que eu não era jornalista. Eu tinha que ir ao jornalista que ficava no prédio da Agência Nacional, em frente à Embaixada Americana aqui no Rio de Janeiro, para ele assinar os meus textos. Então, eu comecei como marqueteiro. Eu trabalho, entrego a minha parte de marketing do Inquad a uma Sim. empresa de marketing e ele disse-me: Jorge, eu vou acabar chamando para você trabalhar aqui. Você que está bolando as coisas, Facilita, né? Para quem está. facilita. Não, mas essa sua visão. E claro, e quando a gente está falando nisso, é a ponta da pirâmide. Mas por trás disso existe a sua capacidade de identificar as carências. Porque não adianta ser um negócio maravilhoso, um título maravilhoso, se a essência do livro, a essência do curso, a essência de todo o trabalho não estiver voltada para as necessidades de quem vai ler, vai participar, né? Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu falar um pouquinho do livro. Vamos falar do livro agora, senão o O marqueteiro vai reclamar livro, depois. o livro, ele vem de 30 anos de trabalho no campo do PCMSO. 30 anos. Eu comecei com empresas, em clínicas de medicina do trabalho, aqui no Rio, fazendo PCMSO de diversas empresas, além de auditar depois na Petrobras. Comecei aqui no Rio, trabalhando em clínica de medicina do trabalho. Eu trabalhei durante bastante tempo no Sindibrita, o Sindicato das Empresas de Mineração, fazendo para PCMSO. Eles não sabiam nada. Pensavam que o PCMSO era o nome de um partido político. E eu mostrava O para nome é eles. bom, hein?
Nome Pois bom, hein? é. PCMSO. Eu ia para dentro de almoço do Rotary Club, do Lions Club, para mostrar para os empresários o que era o Que PCMSO. legal, que legal. Levava lá o retroprojetor com Retroprojeto. transparências Transparência. e botava lá no almoço, eles ficavam encantados. Isso era o marketing que eu fazia do meu trabalho. Você já Eu fiz era. uma Você carteira já estava na bacana na Petrobras época. nessa época ou não? Não, não estava na Petrobras. Não, Na- não, no, no, entrei no- depois. no sindicato esse, no Entrei Cid depois. Brita. Cid Brita. Cid Brita não foi. Era uma consultoria que eu fazia para eles. E Sim. me deu muita experiência em silicose, não é? Imagino E que tinha de riscos, né, nesse setor. até Desconhecidos proprietários na época, né? Totalmente desconhecidos. totalmente, até proprietários de empresas de mineradoras desenvolveram silicose. Desenvolveram silicose. Então, era uma coisa assim que eu, com o tempo, foi somando, somando, chegou no livro. Não é? O livro possui 8 partes, são 16 capítulos, dá um total de 540 páginas. Não é? Ficou um livro de PCMSO que eu diria, eu ainda não vi. Eu já vi outros livros de outros colegas, mas não vi com esta complexidade, não é? Abordando assuntos diversos. Não é? Eu chego ao fator de risco psicossocial, mostrando o conjunto da NR1, a associação da NR1 com a NR17, de uma forma bem ampla, para que o médico entenda perfeitamente como é que ele vai trabalhar na gestão desses fatores de risco. Não é? Muito bem. Então, vou falar um pouquinho, se você me permite. Fica Não à é? vontade. A primeira parte, eu fiz algumas anotações para não esquecer. Se eu abaixar a minha cabeça, é por isso. Não é? Tá Então, a bom, tá bom. primeira parte, ela trata do planejamento e administração na prática da saúde nas organizações. É antes do PCMSO. É a empresa pensar grande. E olha, independente do grau de risco e do número de funcionários. É por isso que lá no final do livro eu mostro cenários que vão desde o microempreendedor individual até a indústria 5.0. Deixa eu contar rapidamente por que esse meu pensamento. Tem uma razão. Eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele me ensinou muito na vida, desenvolveu uma doença ocupacional, não é? Era gráfico, desenvolveu saturnismo. E nós tínhamos mesmos gostos musicais. Eu gosto muito de música. Em Paquetá, eu aprendi com Oreste Barbosa, que é um autor de Chão de Estrela. Eu tenho um irmão que é professor em literatura e a tese de doutorado dele foi Chão de Estrela, em homenagem ao meu velho e em homenagem ao Oreste Barbosa. E o Oreste Barbosa me ensinou o seguinte, que conversar com as pessoas mais simples é um aprendizado. Porque, às vezes, o doutorado está no porão das residências. E o Que, Oreste que legal, que morava legal. lá em Paquetá, eu também cheguei a morar em Paquetá, e o Oreste ele conversava com o pessoal das charretes, não é? E eu fui recentemente conversar com alguns trabalhadores e vi que a coisa não mudou. Isso me preocupou em fazer um livro. Eles estão com os mesmos pensamentos, tendo as mesmas informações do PCMSO. Quase nada. Quase nada. Eu aprendo com eles também. A gente tem que agradecer muito, eu tenho que agradecer muito aos trabalhadores a razão do livro. Então, pensar a política de saúde na organização é pensar também no microempreendedor individual. Por exemplo,
que estava vendendo docinhos na porta de um colégio aqui em Copacabana. Olha bem que bela história. E eu parei para conversar com ele. Fiz lá o que o Orestes fazia com os charreteiros. E conversando com esse trabalhador, ele falou para mim: doutor, eu sou economista, fiquei desempregado e criei na varanda da minha casa uma fábrica de docinhos. O senhor está comprando doce que eu fabrico e vendo para os bares aqui em Copacabana. Veja que é personalizado, tem o nome aqui, uma graça. E aí, conversa vai, conversa vem, ele descobriu que eu era médico. E você diz que é médico, logo vem uma queixa. E ele falou: doutor, eu ando observando que as minhas unhas estão ficando roxas. E pela manhã, às vezes, eu observo que os lábios também. E aí, eu fiz o nexo. Ele fabrica docinhos, fabricava docinhos, usando grande quantidade e pulverizando no ambiente fechado. Eu fui lá na casa dele. Anilina. Ele estava desenvolvendo metahemoglobinopatia de natureza ocupacional. O que ele era? Um MEI, Com certeza. um microempreendedor Que individual. acesso ele tem, que acesso ele tem à informação sobre saúde do trabalho, né? Nenhuma. Então, no livro, por exemplo, eu mostro todas as 37 fichas que o Ministério disponibiliza para o MEI. Mas é preciso que o médico, porque, veja bem, o MEI não precisa de PGR, não precisa de PCMSO, mas precisa de fazer o exame médico. Então, o médico do trabalho, ou pode até mesmo ser um médico examinador, mas orientado pelo médico do trabalho, tem que saber que o MEI não tem o PCMSO, não tem o PGR, mas tem a ficha. Então, ele tem que estimular o MEI a fazer a leitura dessas fichas. Eu mostro isso no livro. Eu mostro no livro. Da Aliás, importância, por exemplo, esse é um belo trabalho do Ministério, ele poderia ser ampliado. foi Ele está precisando ampliar essas perfeito. fichas, né? Tem muitas atividades sem essas fichas, Claro, sem as né? Mas fichas. é um trabalho meritório que nós temos que estimular que seja complementado, né? Perfeito. Eu ando sempre conversando com o pessoal da CTPP. Eu fui de lá. Eu Sim, estive na CTPP um bom tempo. E aprendi muito com eles e converso sempre com o pessoal da CTPP. Não é? Eu escolhi para prefaciar o livro não um médico, mas o Jófilo, que você conhece bem, conheço, Jófilo Moreno né? ali, Foi meu companheiro de Fundacentro lá em a São Fundação de Paulo. São Paulo, exatamente. E ele viu tudo isso no nascedouro. Eu escolhi o Jófilo por isso, para ele prefaciar o livro. Não é? E depois eu pedi a opinião do livro ao Renê, ao professor Francisco da ANANT, ao Fernando, que está agora concorrendo à eleição da ANANT, não é? A outros colegas, pedi opinião, mandei para eles, porque para mim é importante, antes do lançamento do livro, que vai acontecer agora na próxima sexta-feira, que a gente tenha opinião, né, para não ter falhas. Eu Perfeito. corrigi algumas informações fornecidas pelo Renê. O Renê mandou para mim, eu falei: pode deixar, vamos fazer a correção. Isso é muito bom, rapaz. Isso é muito bacana. Como eu aprendi um vendedor de docinhos. E trouxe ele aqui Conversando, né? Conversando a gente aprende muito, né? É, muito. é fundamental. Então, trato o MEI da mesma maneira no livro, que mais à frente eu falo na Adidas, eu falo na Philips, na Embraer, como indústria 5.0, no caminho de ser uma indústria 5.0. Não é? Uhum.
Eu falo da empresa que tem o certificado ISO 45001, lá na frente do livro, mas começo pelo cenário do meio. E digo que o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela não tem, por vezes, um PCMSO cuidadoso. Ela, por vezes, não tem um PGR cuidadoso. Quem vai ter o PCMSO cuidadoso é o médico, aquela empresa que tem um médico, o SESMIT. Mas a maioria das empresas no Brasil não tem SESMIT. E eu chamaria a atenção, que eu sei que nossa conversa vai chegar a médicos. Preste bem atenção no que eu vou falar. A potência que é a especialidade em medicina do trabalho. Em maio, nós batemos, pela pesquisa que eu fiz, em maio, batemos 48 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então, são 48 milhões de exames médicos ocupacionais, pelo menos uma vez por ano, que fazemos. Olha bem, nem a ANANT talvez não tenha percebido isso ainda. São 48 milhões em maio. Nós já estamos em agosto. Podemos ter mais. E esperamos muito mais. Não é? A gente tem que pedir aos santos para que não aconteça nenhum entrave econômico para o avanço no número de empregos. E aí vamos precisar de mais exames médicos, mais PCMSO. E olha, a maioria desses exames vem da empresa de pequeno porte, vem de microempresa, que bate nas clínicas de medicina do trabalho. Eu estou num prédio aqui conversando com você, que tem pelo menos umas 10 clínicas de medicina do trabalho, aqui neste prédio, onde eu estou agora. Então, gente, é necessário trocar figurinhas com esses médicos através do livro para que possamos avançar. Não é? Para que possamos ter também um PCMSO consistente, mesmo para a microempresa, mesmo para a empresa de pequeno porte, porque são elas que estão gerando economia, que estão fazendo agora o supermercado receber gente comprando comida. É pelo salário desses trabalhadores. Não é? É esse o entendimento que eu tenho. Perfeito. Cada vez mais para a gente valorizar o PCMSO e valorizar a medicina no trabalho. O PCMSO é ato médico. O ato médico do gastroenterologista pode ser endoscopia. O ato médico do cardiologista é o eletrocardiograma. O ato médico do médico do trabalho é o PCMSO. Então, 540 páginas. A primeira parte... Vai em frente. Fala os outros 7 pontos aí. Vamos lá. A segunda parte vai tratar dos aspectos legais do PCMSO. É um detalhamento, com comentários, item por item da NR7. Tudo. Muito bem. A terceira parte é o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Eu rodei o Brasil inteiro, desde a região norte à região sul, 3 anos atrás, um curso que versava sobre o programa de gerenciamento de risco e a grade de exames complementares. Este curso está aqui na terceira parte do livro, onde eu vou mostrar como é que o médico deve olhar o programa de gerenciamento de risco, como é que ele deve confrontar o inquérito do chão de fábrica com o PGR, como é que ele deve ter um entendimento com a equipe ou com a pessoa que está fazendo o PGR. O médico tem que interagir mais com um engenheiro, com um técnico de segurança, não é? Um higienista. É isso que eu falo.
nessa terceira parte, que trata da gestão dos riscos psicossociais também, onde eu focalizo na NR1 o item que está agora falando dos fatores, eu chamo a atenção dos colegas. Nós não podemos fazer com os fatores de riscos psicossociais da mesma maneira que fizemos com o ruído. O ruído ficou levando ao PCMSO só fazer audiometrias. Nós temos, já naquela época, né, eu faço aqui um apêndice na falação para dizer que eu faço uma escala, não é, histórica da evolução do PCMSO. Não é? Antes não tinha PCMSO. Década de 70, o Brasil foi campeão de acidente de trabalho. Aí chegamos na década de 80, perda auditiva, ora, avançou muito. Depois, na década de 90, foi a década da Lerdort. Anos 2000 são os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Vai ser a ISO 45003. A gente vai ter que lutar por isso. Mas tem que ter um entendimento. O médico está um pouco indiscreto. Jorge, será que isso vai dar certo? O PCMSO com ASO mostrando assédio moral. Será que isso vai dar certo? Não é bem assim. A gente vai ter que saber trabalhar e, principalmente, pensar de maneira diferente do que foi com o ruído. O ruído continua causando perda auditiva em algumas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte. A gente vai ter que trabalhar muito na questão dos fatores dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, com a melhoria das relações entre os trabalhadores e os empresários. Nós vamos ter que conversar com os empresários, mostrar a ele quanto vale a harmonia no ambiente de trabalho, quanto vale o bom dia, boa tarde, o feedback para o trabalhador, meus parabéns. Não, às vezes coisas simples, né, Jorge? São às vezes coisas simples que a empresa não faz, achando que o trabalhador só quer dinheiro né, e vira uma coisa, eu não vou mexer nisso porque ele vai pedir aumento. E não é isso, às vezes é uma conversa, é ouvir determinado... É a história do cara do doce, que você conversou com o cara e encontrou a dor do cara para ajudar ele, né? Ajudar ele a resolver o problema. Perfeito. A quarta parte, nós vamos tratar do futuro do PCMSO. O futuro vai ser a aplicação da ISO 45001 para o PCMSO e para o PGR. O médico vai ter que entrar por esse caminho e ajudar as empresas. Eu não posso falar nomes aqui agora, mas eu fui uma espécie de assessor médico de algumas empresas. Empresa de grande porte não é só pelo número de empregados, é pela potência dela, às vezes, no mundo. Eu fiz assessoria, consultoria para uma empresa que tinha 30 trabalhadores, mas queria fazer tudo certinho. E ela queria seguir a ABS 8800 na época, que era a norma britânica de sistema de gestão de SST. Olha que bacana. Também fui médico uma empresa que não tem dimensionamento para ter SESMIT. Eu vou falar um nome, o Laboratório Bravete, que guardo no meu coração. O laboratório que fabricava produtos para a área veterinária. Este laboratório me contratou para mim fazer o PCMSO, mas também ficar lá na empresa, olhando o parque industrial, orientando os trabalhadores. Caíram no meu discurso. Olha só, naquela época, isso aí foi década de 90. Olha que bacana. Então, a gente sempre fica com esperança, não é, que o futuro do PCMSO seja um futuro cada vez melhor. Não é? A quinta parte é a metodologia
para reconhecimento e avaliação dos riscos ocupacionais. É a presença do médico na empresa. É dizer para ele que ele pode e deve fazer um PCMSO de uma cidade distante, mas ele vai ter que pegar o avião e ir lá. Olha só. Ele vai ter que ter isso. Ele não pode fazer apenas pelo PGR, vai cair na mesma história do PPRA e não vai avançar. Não é? A sexta parte são os desafios e oportunidades no Brasil de hoje e o papel do PCMSO. Quando eu estava escrevendo o livro, veio os primeiros sinais da América do Norte, para o assunto político que estão levando aí agora. E eu falei, como é que vai ser o PCMSO? A gente não vai perder o bonde da história. Mas a gente aprende com oportunidade de melhoria. Eu estou numa mesa aqui, que tem isso. Álcool gel. Eu não tinha álcool gel na minha mesa no passado. Quem é que me deu essa oportunidade de melhoria? A pandemia. Então, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, agora, do ponto de vista econômico, pode ser uma oportunidade de melhoria para as empresas. E a gente vai ter que aproveitar também e dizer para eles, olha a saúde dos trabalhadores. Não há avanço econômico sem saúde dos trabalhadores. Tivemos, a semana passada, uma explosão numa fábrica. Alguns trabalhadores morreram. Como tivemos também um trabalhador que morreu por um tiro dado por um sujeito e ele estava trabalhando. Nós temos que lutar pela humanização do trabalho. Isso é papel do médico também. Então, ele vai ter que conversar com a direção da empresa, não é? Aproveitando esses desafios. O trabalhador pode ficar com medo de perder emprego, mas aí a gente vai ter que conversar com ele. Nós vamos ter que conversar com as empresas também, com os diretores, com os superintendentes, nos momentos mais complicados, que não pode significar adoecimento para os trabalhadores. A sétima parte, ela mostra os critérios de elaboração do PCMSO. Os critérios da microempresa até a indústria 5.0. Aí eu vou mostrar como é que o médico vai trabalhar com esses aspectos legais, até com esse social, para não deixar a empresa vendida. A gente está trabalhando no sentido de ter uma harmonia trabalhador e empresário. Isso é muito importante colocar. A oitava parte é o envolvimento do PCMSO com a inclusão da pessoa com deficiência. Eu pertenço a muito mais de 20 grupos de médicos do trabalho. Eles me inserem ali, professor, vou inserir o senhor. E vejo que, às vezes, o médico, com todo o manual de caracterização do PCD, ele tem dúvidas. E é natural. Como empresário, o gestor de RH também tem dúvidas. E, por vezes, ele procura o médico para tentar incluir na cota quem não é PCD. E, em outras ocasiões, ele, por falta de informação, o PCD já está trabalhando na empresa dele. Percebe? Então, esse capítulo é um capítulo que é muito importante. E eu aprendi muito com um outro colega da Petrobras, o doutor Paulo, que já foi presidente da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho. E o Paulo escreveu um capítulo de um manual da ANANT totalmente voltado para PCD.
Aí eu tirei algumas ideias deste manual e inseri no livro e fiz a citação. Né? Eu faço a citação de muita gente. E olha, Alexandre, eu sou um garimpeiro de médicos do trabalho que no futuro vão ocupar espaço até na mídia. Eu tenho a honra de dizer que fui professor do Marcos Mendanha, por exemplo, que está aí na mídia. Não é? E fui professor do SEMBRAP, não é? Do curso dele, durante bastante tempo. Eu aprendi muito com ele. Ele é um marqueteiro também. E ele aprendeu muito comigo. Não é? E se eu for falar de outros nomes que passaram por mim, não é? Eu posso cometer injustiças, não é? De outros nomes que são destaques. Mas eu procurei citar no meu livro. Olha, isso aqui foi citado pelo Fadel, Luiz Carlos Fadel, que aprendi muito com ele também. Não é? E outros tantos. Eu faço citação no livro. Não é? Deixa eu. Aqui, chegamos na 8ª parte, são 8 partes, num total de 16 capítulos. Não é? E eu gostaria de frisar, não é, o capítulo onde eu trato dos cenários, que é muito importante. Eu, recentemente, tem muito tempo isso não, uma médica, aluna, mandou para mim o seguinte: Jorge, eu queria saber se você aceita ser um orientador de PCMSO. Como você pode ser um orientador de tese de mestrado? Eu quero que você me oriente a fazer o PCMSO. E vários outros já pediram o seguinte: Jorge, me dá o modelo do PCMSO. Pois eu, no livro, eu criei cenários. Desde o microempreendedor individual, que foi um pintor que existe. E coloco lá como é que o médico deve fazer com este pintor no exame médico. Ele é um microempreendedor individual. Nós, aqui no Rio, eu era da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho do CRM do Rio. E nós tiramos, na ocasião, uma posição do tratamento especial dado ao MEI, à microempresa e empresa de pequeno porte. E fizemos o seguinte: todo médico no Rio, quando fizer um exame médico ocupacional do MEI, do microempreendedor individual, ele deve anotar no prontuário de que viu, teve conhecimento da declaração de inexistência de risco e orientar com a ficha adequada este trabalhador. Porque o momento do exame médico não é um momento só de saber se ele está apto ou inapto para o trabalho. É um momento de orientação do trabalhador quanto aos riscos que ele está exposto, do equipamento de proteção individual que ele tem que usar. Esse é papel do médico examinador também. E orientar também de doenças que podem, mais à frente, se tornarem crônicas, que porventura ele possa estar ali iniciando, está começando a hipertensão arterial dele. Não é? E valorizar cada vez mais algo que está na NR7 e que alguns médicos não gostaram, que é a vigilância ativa. A vigilância ativa ela é fundamental. Aonde a queixa do trabalhador pode estar relacionada ao seu trabalho, sim. Cabe a este médico, ao receber uma queixa, no ambulatório do SESMIT ou na sua clínica de medicina do trabalho, ir lá verificar. Porque aquela cefaleia, aquela dor de cabeça pode ter relação com o trabalho. Percebe? Isso é fundamental. Não é? Então,
eu gostaria de enfatizar os cenários. Depois eu faço o cenário de empresa de pequeno porte, um salão de beleza. Eu mostro um salão de beleza. Como é que é o PCMSO de um salão de beleza? Como é que é o PCMSO de uma marmoraria? Eu vi um trabalho, participei dele, de marmorarias que ficam no entorno da Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde o dono da marmoraria tinha silicose. Note bem. Essa história da gente pensar Ele também que é é só o trabalhador, né? trabalhador. Normalmente, essas pequenas empresas, ele vai ser um trabalhador também, vai se expor aos mesmos riscos, né? Claro, claro. Esse trabalho foi feito pela Fundacentro, quando eu chefiei a Fundacentro aqui no Rio de Janeiro. Não é? Então, nós temos que cada vez mais orientar o pequeno, médio empresário, o dono da gráfica, não é? O dono de pequenas empresas. E esses cenários, eu estou falando Que legal. exatamente desse discurso. E vou até as grandes empresas 5.0. E cito os nomes. Que legal, Porque que a legal. gente tem que bater palma também para a empresa que está fazendo a coisa correta. Claro, claro, claro. É fundamental, Né? né? A gente não tem que ficar aí só fazendo críticas, não. Sim. A gente tem que mostrar Tem coisa também boa também, né, Jorge? coisa Tem coisa boa. boa, muito boa sendo A feita no Brasil. a inclusão que faz a Natura, a inclusão que faz outras empresas, Granado, são empresas. Já fiz o PCMSO da Granado, eu plantei alguma coisa lá. Não é? Então, são empresas que estão aí trabalhando a inclusão de uma forma bem ampla, incluindo o PCD, não é? E trabalhando com bastante cuidado a questão da gestão do título do livro, não é? Que é a gestão da saúde no trabalho. Então, quero enfatizar para os colegas a importância do último capítulo, onde eu vou mostrando cenário de empresa. Mostro lá uma metalúrgica. Como é que é o cenário de uma metalúrgica? Eu já visitei metalúrgica com 80 funcionários que prestava serviço para grandes empresas, que eu não posso falar o nome da grande empresa agora. Faz lá o parafuso para uma grande empresa, lá em São Paulo. Levei os alunos de um curso de medicina no trabalho. E olha, fiquei horrorizado do que eu vi na época. Então, a gente precisa conversar com os empregadores também. Mostrar que cada R$1 investido neste campo retorna de R$4. Todo mundo ganha com isso. Ganha o trabalhador e ganha o empresário. E é muito importante, né, Jorge, o médico que está na frente de um desafio que é cuidar do trabalhador, da saúde desse trabalhador, ele entender o processo de trabalho, né? Já dizia Ramazzini, que tem que conhecer, né? E quando a gente fala de uma empresa de consultoria, ou de uma empresa que atende pequenas empresas, é uma coisa muito vasta, né? Uma coisa é ser médico de uma empresa, né? Ele se especializa, ele vai lá, visita o chão de fábrica e... Deu uma Oi? parada. Deu uma parada? Voltou. Eu vou voltar com a... Vou voltar, né? Pois não. E uma coisa é a gente ter um médico do trabalho atendendo a pequena empresa, onde ele normalmente atende várias pequenas empresas com cenários muito distintos entre, né, você falou aí vários cenários que você mencionou, e diferente daquele médico que trabalha só numa empresa e conhece lá o chão de fábrica, vai lá visitar, entende todos os processos. Então, a dificuldade do médico que está na frente de um trabalhador fazendo um exame, entender o que esse cara faz na realidade é muito complexo. Ele pode até tentar conversar com o trabalhador, mas o cenário presencial lá no dia a dia é muito diferente daquela entrevista, daquela consulta. Então, essa visão que o médico tem que ter é um desafio muito complexo. E a ideia de trazer esses cenários diferenciados para que
quando ao ler o médico, né, o leitor do livro vai começar, tá, mas aqui tem esse cenário, tem esse tipo de desafio, isso já ajuda muito, né? Mas é um desafio extremamente importante para o médico do trabalho. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, eu estou deixando você agora à vontade para fazer as perguntas. Tá? Não, você praticamente acabou com o programa, Pois é, você respondeu tudo já. Foi uma aula maravilhosa te muito ouvir obrigado. dessa forma. Eu acho que aos médicos, como sempre, os seus trabalhos, tanto os livros, quanto os cursos, né, quanto a sua parte de apoio educacional, é, são referências no Brasil hoje, né? Então vamos lá, vamos para o serviço. Aonde eu compro o livro? Olha aqui, além da Na editora. Ateneu, Na né, editora Ateneu, no site da você editora. da editora Ateneu, que a gente não pode deixar de citar o nome, Claro. né, faço um convite, reforço o convite para que todos Nessa estejam sexta-feira. lá na Livraria da Vila. O nome correto é esse. O Renê falou, Jorginho não fala em Livraria da Vila Lorena. É Ah, Livraria da Vila. É sim conhecida. Eu falei, Renê, eu sou carioca. Não é? Mas eu estou lançando o livro em São Paulo por alguns fatores. Um deles é que São Paulo é realmente um tambor das indústrias no Brasil. É o coração, né, das indústrias no Brasil. Então, a gente tem que homenagear São Paulo lançando o livro lá. Lancei o primeiro livro pela Ateneu, livro que já está na terceira edição, que eu lancei no Rio. E agora a opção foi lançar em São Paulo exatamente por esse meu pensamento. Não é? E, além disso, eu estou fazendo um curso exatamente no final de semana do lançamento agora, do livro. Não é? Então, é aproveitar a presença dos meus alunos, levar toda a galera para lá, não é? E a lançar o livro. E, além de lançar o livro, pedir cada vez mais empenho desses colegas médicos com o bom PCMSO e com as boas práticas. Só para encerrar, dizer para você o seguinte: eu comecei na medicina do trabalho, não é? Como residente em hepatologia, onde eu, ajudado por outros colegas, deparo com um caso de hepatite por tetracloreto de carbono, que eu não sabia o que era. Aí fui estudar. Eu fui estudar hepatite por tetracloreto de carbono. E apareceu um médico lá na enfermaria, na 8ª enfermaria, da Santa Casa, no Rio de Janeiro, e disse para mim o seguinte: Jorge, isso aí é caso de medicina do trabalho. Isso é 1976. E aí, está eu aqui hoje lançando o livro, né? Lançando mais um livro. Já é o terceiro livro que eu estou lançando de medicina do trabalho. Então, a gente tem que agradecer também o paciente com hepatite por tetracloreto de carbono. foi que te Ele é levou a optar por esse ramo da medicina. Que legal, que bonita história. porque aí eu fui saber o que era medicina do trabalho. E acho o seguinte, para a gente finalizar, os colegas médicos do trabalho estão com uma carência que vem lá da graduação. A medicina do trabalho ainda não chegou à universidade, à faculdade de medicina. Ela tem que chegar na faculdade de medicina. Existe a residência médica em medicina do trabalho. Meus residentes da UERJ estão certamente incluídos em quem vai comprar o livro, os residentes da UERJ. Meus queridos residentes passaram por mim lá na UERJ. Porém, a gente vai ter que mudar esse lado da faculdade de medicina e encarar a medicina no trabalho. Ela não pode ficar a reboque da medicina social. Ela tem que ser uma especialidade com uma cadeira dentro da universidade.
talvez algumas faculdades já estejam fazendo isso e eu não tenha conhecimento, né? Mas eu quero que reforce isso dentro das diversas faculdades de medicina no Brasil, ok? E eu quero agradecer a você mais uma vez, viu, pela essa oportunidade da revista Proteção. Dizer que eu recebo aqui, eu sou assinante da Proteção, não é? E quero desejar a você cada vez mais sucesso na revista, não é? E que você cada vez mais continue sendo a pessoa que faz pela saúde do trabalhador, pela segurança e a saúde do trabalhador. Perfeito? Obrigado, Jorge. Obrigado, foi muito bom conversar com você. Você sempre muito lúcido, trazendo uma visão, eu diria, de chão de fábrica, né? Que é uma visão de quem está lá botando a mão na graxa lá, né? Que a medicina, a verdadeira medicina do trabalho, ela tem que estar vivendo. Obviamente é uma figura de linguagem, pode ser no escritório, pode ser na calçada de Copacabana, o vendedor de docinhos, né? Que você encontrou aí um exemplo. E essa verdadeira medicina do trabalho impacta muito as vidas das pessoas. Eu queria te agradecer pelo depoimento e pelo trabalho que você desenvolve ao longo desses 50 anos 49 de medicina do trabalho, né? É muito bom ser teu amigo e te conhecer há tanto tempo. E cada vez que a gente se encontra, são papos muito agradáveis. Você é uma pessoa extremamente agradável para conversar, um papo maravilhoso. E tem esse espírito carioca aí, sambista, que eu sei que você gosta muito de samba, né? E também eu queria mais uma vez te agradecer. Um grande abraço e até a próxima, então. Muito obrigado. Um abração. Então, estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o meu amigo Jorge Teixeira, esse grande médico do trabalho que está lançando essa semana um livro importante sobre o PCMSO, que você, médico do trabalho, deve consultar. Proteção Tendências termina hoje, né, aqui nesse momento, e a gente volta semana que vem. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.